Olá a todos, continuando com nossa aula sobre transformadores, tá? Eu sou a professora Mayara França, do curso de Eletrotécnica do CEPTEP 1, de Paulo Afonso, e a disciplina que está sendo lecionada aqui é a disciplina de redes de distribuição. Bom, nossa agenda até então estava sendo essa, aí quando chegou nesse tópico, relação de transformação, eu decidi falar primeiro sobre os tipos de ligação, e nós iremos iniciar com o tipo de ligação estrela, tá? Então, esta é a segunda parte da aula e o tipo de ligação delta, bem como o restante da agenda, será apresentado em aulas posteriores. Bom, o tipo de ligação estrela é aplicado para o sistema polifásico de 3 fases, tá? Bem como nós sabemos lá de circuitos e de eletricidade básica, que um circuito conectado em paralelo, ela terá a tensão igual em todos os pontos, né, entre o ponto A e B, e a corrente será diferente por este fato que quando a gente faz o dimensionamento de um circuito de instalação elétrica residencial, a gente dimensiona cada circuito a depender da corrente que vai fluir naquele circuito, não é mesmo? Em relação à tensão de funcionamento do circuito. Então, 127, 220 vai variar aí o nível de corrente que vai fluir no circuito, ok? E quando o circuito é em série, nós sabemos que a corrente não se divide e que a tensão se divide nos resistores. Então, essa aplicabilidade do circuito em série é mais para circuitos eletrônicos, tá bem? Bom, bem como esses circuitos que eu fiz alusão, circuito série e paralelo, os tipos de ligação no circuito trifásico também vão diferenciar o nível de tensão. No caso, vai diferenciar tensão e corrente, tá? A influência sempre vai ser essa. Então, nesse primeiro momento, nós observamos aqui o modelo matemático, o modelo descritivo do nosso transformador, certo? Neste modelo, nós temos 3 bobinas, ou seja, 3 enrolamentozinhos que parecem indutores, representação gráfica do indutor. E nós também temos aqui a representação do nêutron, certo? Bom, a tensão entre AB é igual, tensão de linha entre uma fase e outra fase, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de uma fase com o nêutron. Isso significa o que na vida prática, professora? Significa que 220 é igual a raiz de 3 vezes 127 volts. Façam aí o cálculo na calculadorazinha, tá? Lembrando que raiz de 3 é igual a 1,73. Bom, então, sabendo disto, e também conhecendo que a corrente de fase é igual à corrente de linha para a ligação estrela, então a corrente que está fluindo aqui na nossa bobina é a mesma que está fluindo em direção à carga, tá ok? Bom, uma pergunta que eu vos faço inicialmente. O nêutron, ele pode ser retirado desse circuito, tá? De cara, nós sabemos o seguinte, o nêutron pode ser retirado no circuito caso a carga esteja equilibrada. Então, caso o circuito esteja fluindo uma corrente igual em todas as fases, certo? Então, 10 amperes está fluindo aqui, 10 amperes aqui, 10 amperes aqui. Em qual situação a gente tem essa informação? Normalmente, se a carga for trifásica, por exemplo, um transformador. Então, num transformador, em um motor. No motor trifásico, ele vai consumir aí sem precisar do nêutron, tá? Mas normalmente, na nossa residência, a gente não utiliza equipamento trifásico, né? A gente utiliza equipamentos ou monofásicos ou bifásicos. Esses equipamentos, eles precisam, no caso do monofásico, ter a referência do nêutron, tá? Essa referência do nêutron causa uma grande importância no circuito. Essa referência aqui do nêutron, caso ela não exista, cria um deslocamento no nêutron. Esse deslocamento no nêutron causa problemas no circuito. O principal deles é o nível de tensão, né? Enquanto a gente está ali adequadamente recebendo valores de 120, 220 volts,
Caso o nêutron venha a ser deslocado, o valor de tensão irá modificar, tá? E isso também vai ser causado e tem relevância na questão do aterramento do nêutron, né? O nível zero de tensão do nosso circuito, do nosso sistema. Bom, tendo adquirido todas essas informações, a minha pergunta para esta videoaula se refere a como podemos provar que a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Quem descobriu isso? Da onde surgiu essa informação? Bom, nós iremos prosseguir aqui com o seguinte diagrama fasorial das tensões de fase. Então, a tensão de fase EAN, ela vai estar sendo localizada no 0 graus. 0 graus no diagrama, né? Na linha imaginária aqui do X e Y. Então, aqui está em 0 graus. EAN, a retornarmos aqui no sentido anti-horário, menos 120 graus, a gente encontra EBN e mais 120 graus encontramos ECN. Então, nós temos as 3 tensões de fase representadas nesse diagrama, ok? E esse diagrama, ele vai ser informado quem é a tensão de linha. Então, a tensão de linha nada mais é do que a soma de AN com BN. Só que como é que eu realizo essa soma? Observamos aqui que a tensão de linha EAB vai ser a tensão resultante entre EAN e E de NB, ou seja, E de menos BN, certo? Aqui é somente a inversão de BN, inclusive está a 180 graus de EBN. Nós iremos observar logo em seguida, ok? Mas antes de continuarmos, nós precisamos lembrar de uma regrinha muito importante. As leis de Kirchhoff, elas são uma das leis mais importantes da eletricidade, bem como a lei de Ohm. Nós aplicamos essas leis a muitos circuitos, tá? Então, o que é a lei de Kirchhoff das tensões nos informa? A soma algébrica das tensões em qualquer caminho fechado de laço ou malha de um circuito será sempre nula. Então, eu coloquei aqui de propósito a representação da soma das tensões de linha, ó, EAB, ECA e EBC. Soma de tensões de linha em representação com as tensões de fase aqui, ó. Então, vamos observar o seguinte. EAN, que eu tinha colocado no slide anterior, EBN e ECN, todos defasados a 120 graus, tá? EAN mais EBN vai resultar em EAB, EAN e ECN vai resultar em ECA, e ECN e EBN resultará em EBC, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos que EAB mais ECA mais EBN é igual a zero, tá? O maisinho aqui tá errado, mas é um igual, tá bom? Então, a soma das tensões, como diz Kirchhoff, é sempre nula. Então, nós iremos fazer a mesma regra da lei de Kirchhoff apenas para essa malha M sinalizada aqui, tá? Então, aqui M, né? Eu estou sinalizando M aqui. Então, realizando a soma, o que é que eu faço? Como é que eu vou saber os sinais? Sempre observa onde a malha chega. Então, cheguei no positivo é a B, cheguei no negativo menos é a N, cheguei no positivo mais é BN é igual a zero, tá? Reorganizando essa equação, a gente tem que E de AB, ou seja, a tensão de linha, é igual a EAN, coloquei o menos EAN positivo para o outro lado, e menos EBN, o positivo, se tornou negativo no outro lado da equação. Então, eu tenho a máxima aqui que E de AB é igual a EAN menos EBN, ok? O mesmo pode ser realizado nos outros dois campos, ok? Quem seria E de AC? E de AC nada mais é do que E de CN menos E de AN. E assim sucessivamente para E de BC, que será E de BN menos E de CN. Observe que sempre vai seguindo A e B em seguida, tá? Sempre AB, quer dizer que aqui é CA e aqui é BC.
Então, sigamos essas nomenclaturas. E só um lembretezinho que a simbologia usual de tensão pode ser V, mas aqui nesse slide eu estarei tratando como E, ok? O somatório desse diagrama fasorial resulta neste diagrama aqui, ó. E o que foi que a lei de Kirchhoff nos disse? Que esse somatório é nulo. Então, E de AN mais E de CN mais E de BN é igual a zero, tá? A soma algébrica. Bom, nós observamos aqui agora que para poder realizar a determinação do raio de 3, né, principalmente para determinar as tensões de linha, nós iremos compreender o que é que esse gráfico aqui, cheio de informação, quer nos dizer. Bom, a informação primeira que nós temos é que a defasagem angular entre as fases, entre as tensões de fase, é de 120 graus. Essa informação é importante para um circuito equilibrado, pois quando nós iremos fazer a inversão do E de BN para o lado oposto, 180 graus, porque lá na equação está negativo, ele vai cortar exatamente 120 em duas partes iguais. Tá? O que vai acontecer neste ponto aqui? Então, observe. Eu tenho que E de AB, essa linha azul, ou seja, esse vetor resultante da soma de E de AN com menos de EBN, ó, é AN menos EBN. EBN aqui, ó, tá aqui, o menos faz com que a gente gire ele 180 graus, ao contrário. Como eu sei que aqui tem uma divisão de 120, um ângulo de 120, como eu fiz o giro de BN, eu dividi exatamente no meio, então eu tenho 60 e 60. E ainda tem mais, o resultante da soma de EAN menos E de BN é igual a EAB, que vai cortar exatamente no meio, também desse ângulo de 60. Então, a simetria do circuito, do sistema, ela infere no valor que nós teremos aqui, tá? Então, cortando os 60 graus ao meio, nós teremos 30, que é exatamente nosso beta. Beta é igual a 30. E a gente vai agora ter que nos recorrer à trigonometria, tá? A trigonometria nada mais é do que a relação trigonométrica de um triângulo retângulo, que normalmente nós utilizamos bastante desse artifício. Então, observe aqui que esse ângulo de 90 graus, o oposto a ele é a hipotenusa. Então, o ângulo de 90 graus do triângulo que a gente está considerando, vou retornar aqui, ó. O triângulo é esse que a gente está considerando, tá? Esse triângulo inferior. Bom, nesse triângulo aqui, nós temos que o ângulo de beta é 30 graus, EAN é a hipotenusa, e o ângulo, e o cateto adjacente é o EAB dividido por 2. É esse vetor aqui todo dividido por 2. Então, eu coloquei EAB dividido por 2, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é EAN. Isso é quem? O cosseno de beta, tá? Eu utilizei o cosseno. Eu poderia ter ido pelo seno, professora? Perfeitamente. Só que o seno, você utilizaria, nesse caso do ângulo de beta, daria errado. Então, você tem que descobrir, para utilizar o seno, o ângulo aqui do ladinho, que é fácil, né? Tem 30 aqui, 90 aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, quer dizer que aqui no cantinho vai ter 60 graus. Então, se eu utilizar o seno, eu tenho que mudar o ângulo de 30 para 60, vai vir para cá, e vai ser o oposto sobre a hipotenusa, tá bom? Então, substituindo os valores, cosseno de 30 é igual a EAB, que é a tensão de linha, dividido por 2, que é esse fasor aqui, dividido por EAN, que é a hipotenusa. Então, quem é cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2, tá? Cortando 2 com 2 do outro lado, nós temos que EAB nada mais é do que raiz de 3 vezes EAN, tá? Aí, gostaria de mostrar a vocês como é importante, né, a trigonometria e como ela será... e como as informações da matemática são importantes na elétrica, tá? Bom, eu vou solicitar que vocês realizem a atividade para EBC e SA, ok? Já mostrando aqui como é que funcionam as formulazinhas de EBC e SA. Então, EBC é EBN menos SN e SA é igual a ESN menos EAN, ok?
E solicito que vocês encaminhem para o meu e-mail, eng.maiarafranca@gmail.com, e identifiquem a turma de vocês, o ano, o curso, ok? Bom, esta foi a nossa aula de hoje. Em breve nós teremos aula sobre o tipo de ligação em delta e iremos realizar algumas atividades para fixação. Até breve, senhores!